Boa noite, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Tá eu, minha irmã, a Jaque está ajudando aqui a gente na filmagem. E é isso aí. Bem, vamos começar com uma oração? Então convido vocês aí em casa a orar junto com a gente aqui, amém? Então, Senhor Deus, entramos em Sua presença em nome de Jesus. Te agradecemos por esse momento precioso em que vamos dedicar um tempo para a meditação da Sua preciosa palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações para que a palavra ministrada nessa noite venha entrar em nosso coração, que venha ser transformadora em nossa vida. Que não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos cada dia mais semelhante a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Ser conosco nessa noite, abençoa cada lar, conceda da Tua paz no coração e na mente de cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa noite a gente quer falar um pouquinho sobre o texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que é uma das cartas que Deus pede para mandar para a igreja de Éfeso. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o primeiro amor. Amém. Então, começando lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem de quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm ao seu favor isto: odeiam os que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Amém. Então, lendo essa passagem da Bíblia, a gente consegue perceber algumas características da igreja de Éfeso. A primeira coisa que Deus, que Jesus exalta na igreja de Éfeso é que ela era uma igreja muito ativa. Ela era muito ativa nas questões sociais, ministeriais, elas estavam em constante movimento. Então, isso é uma das coisas que Deus enaltece na igreja de Éfeso. A segunda coisa é que ela era uma igreja moralmente muito correta, não havia maldade. Ela expulsava os maus do meio dela para não os contaminar. E a terceira característica é que ela possuía um profundo conhecimento das Escrituras. Até porque aqui fala que eles expulsaram os falsos profetas. Para você expulsar um falso profeta, você tem que ter um conhecimento para saber o que é verdade e o que não é. Então, essas 3 características eram muito fortes na igreja de Éfeso e era algo que Deus admirava, que Deus se agradava e se orgulhava disso. E isso tem que ter em todas as igrejas, e quando eu digo igrejas, não estou falando só em instituições com pessoas, eu estou falando igreja, nós. Assim como a igreja de Éfeso, eu que sou a noiva, nós que somos individualmente a noiva e a igreja de Cristo, assim como a igreja de Éfeso, nós também temos que ser ativos nos nossos ministérios, em ações sociais,
temos que ter uma vida correta, de santidade e principalmente ter um profundo conhecimento das Escrituras para não cair em conversas de falsos profetas, de falsos mestres que falam aquilo que o ser humano quer ouvir, não aquilo que Deus quer nos dizer, amém? Só que durante a descrição da carta, Deus fala uma coisa para eles. Eles falam assim: eu sei que vocês têm boas obras, que vocês expulsaram os falsos profetas, porém eu tenho contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. E é interessante porque aqui Deus fala do primeiro amor, ele não fala do único amor. O que é o primeiro amor? É você, quando você está no primeiro amor, você coloca Deus em primeiro lugar. O amor a Deus em primeiro lugar na sua vida. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso é que, embora eles estivessem cheios de atividades, embora eles tivessem muito conhecimento, tivessem uma vida religiosa, piedosa, eles abandonaram o primeiro amor, que é o mais importante, que é o lugar de primazia a Deus. E muitas vezes eles podem ter abandonado o primeiro amor, não para cometer um pecado, não porque estavam vivendo deliberadamente nas práticas da carne, mas muitas vezes pode ser com coisas lícitas. Só que aí a gente se esquece do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida se torna um pecado, porque a gente está desobedecendo ao primeiro mandamento. Isso aí. Na igreja de Éfeso, aparentemente, lendo a descrição aqui da palavra, de tudo que eles faziam, parece que eles entraram numa rotina religiosa, eles se tornaram religiosos. Então, eles tinham os cultos deles, então eles iam nos cultos, um exemplo, de domingo. Eles participavam de um ministério ou outro, mas e o objetivo e a essência? Aquilo não tinha mais. Às vezes eles podiam fazer aquilo porque tinham amigos em comum dentro da igreja, porque era muito bom estar com os irmãos por conta do convívio, mas a essência, que era amar a Deus, fazer para Deus, colocar Deus acima de tudo, eles tinham perdido. E o que a gente aprende com isso? Com a Bíblia toda, Deus nunca pediu pra gente exclusividade. Ele não pediu isso, para ele ser exclusivo em tudo. Ele pediu para que ele seja o primeiro em tudo. A gente vê isso quando a gente vai descrever sobre os dízimos, a gente vê isso sobre a descrição do primeiro mandamento. Deus quer ser sempre o primeiro, ele estar sempre em primeiro lugar, que é o que a gente tem que tentar fazer na nossa vida todos os dias. Para, como cristão, não cair nessa rotina religiosa que a igreja de Éfeso entrou, de estar aqui todos os domingos na igreja, de participar de um ministério e achar que isso é a vida cristã apenas, e não colocar Deus em primeiro lugar, que é uma vida diária com Deus, é o devocional com Deus, é o andar com Deus todos os dias. É verdade. E assim, não, a gente pode ver que para Deus, por mais que a gente faça, por mais que a gente esteja cheio de atividades, por mais que a gente esteja realizando maravilhosas obras, de nada adianta se não for por amor a Ele, por colocar Ele em primeiro lugar. E isso não é algo que as pessoas de fora conseguem perceber. Isso é algo apenas discernido no seu espírito e algo que só Deus consegue ver. E não adianta a gente querer... Deus, ele não quer apenas as nossas atividades, mas ele deseja o nosso coração. Porque o melhor que ele podia dar e o que ele podia fazer, ele já deu e já fez, que foi dar ele mesmo por nós. Basta a gente retribuir a esse amor com que ele nos amou. Basta a gente viver uma vida que retribua o amor de Deus por amor e gratidão. E interessante é que às vezes a gente... É tão sutil essa questão de deixar Deus em segundo plano ou em segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida.
Pode ser que a gente tenha colocado outra pessoa no lugar que deveria ser um lugar somente de Deus. Talvez um namorado, talvez um marido, um filho, ou até vezes coisas. Talvez o trabalho tenha ocupado toda a sua vida, todo o seu engajamento, todo o seu tempo, toda a sua atenção. E o que mais demonstra aquilo que a gente ama, infelizmente, é com aquilo que mais gastamos tempo. O que mais a gente gasta tempo hoje em dia, o que eu vejo, né? Uma das coisas que pode ter tirado Deus de primeiro lugar da nossa vida é para satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades. E aí o homem se torna o Deus dele mesmo. Então, em primeiro lugar está a minha satisfação, o meu desejo, aquilo que eu quero. Eu quero ficar 10 horas na frente da televisão. É isso que me dá prazer? É isso que eu vou fazer. E aquilo que a gente gasta o nosso tempo só reflete aquilo que está no nosso coração. E às vezes a gente fala assim, você fica 5 horas maratonando uma série, mas quando chama para uma célula, fala, ai, tô cansado. Ai, meu dia foi muito corrido essa semana, eu não vou na célula hoje. Ou, ai, não, eu assisto o culto aqui de casa, tá bom. E não tá errado assistir o culto de casa, mas se você pode vir, é melhor ainda. Porque a gente vai estar diante da presença de Deus, em comunhão com os irmãos. Então, aquilo que a gente está gastando o nosso tempo determina quais são as motivações do nosso coração. Amém? E interessante que esse primeiro amor, ela se revela na intimidade com Jesus. Como a Tata bem falou, isso se revela na nossa rotina, no nosso dia a dia com Deus. De conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, de desfrutar de uma intimidade e não de uma superficialidade. Ah, eu conheço Deus porque eu ouvi o pastor Fernando pregar. Ou eu conheço isso da Bíblia porque eu ouvi na célula. Não. Eu conheço porque um dia eu estava orando no meu quarto, estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo falou comigo. Isso é intimidade. Ou você ter a experiência de falar assim, um dia eu estava passando por uma situação e eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo. Ou eu pedi algo em oração e Deus me atendeu. Isso demonstra intimidade, discernimento. E é para a intimidade que Jesus nos chamou. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, a pior tragédia que aconteceu foi a separação da comunhão com Deus. Eles não tinham mais comunhão com Deus. E Jesus veio justamente para restabelecer essa comunhão. E se Jesus pagou um alto preço a ponto de morrer numa cruz para restabelecer essa comunhão, por que a gente não desfruta dela todos os dias? Sendo que o Espírito Santo habita em nós. Fique imaginando como Davi, como Moisés não gostaria que o Espírito Santo habitasse dentro deles. Porque o Espírito Santo não habitava neles, o Espírito Santo repousava e saía. E hoje nós temos o privilégio de não só ser passagem do Espírito Santo, mas ser morada de Deus. Então, é o desfrute da comunhão com Deus, da sua intimidade, que nos leva ao primeiro amor, que coloca Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. E isso não é uma petição, isso é um mandamento. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais fácil fica de cumprir esse mandamento. Quanto mais a gente tem experiência, mais fácil fica de cumprir esse mandamento. E continuando o texto, Deus fala para eles, né? Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. O que é o candelabro? O candelabro era um utensílio que ficava no templo. E esse utensílio que ficava no templo, ele tinha 7 hastes, eu acho que é o nome. Em cada uma tinha uma lâmpada. E ela servia para trazer luz ao lugar, ao ambiente. E trazendo para o nosso contexto, por que Jesus está falando? Se você não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar a luz, eu vou tirar o candelabro. Isso, gente, significa o seguinte: se a gente não está em comunhão com Deus,
se a gente não está em intimidade com Deus, se Deus não está em primeiro lugar no nosso coração, se a luz dele não reflete em nós, como que nós vamos iluminar outras pessoas? Não tem como. A luz precisa iluminar as trevas. E como que a gente vai iluminar as trevas? Como que a gente vai trazer um impacto para essa geração? Como que a gente vai trazer um impacto para os nossos parentes, para os nossos colegas, se nós não estamos mais com essa luz, com esse impacto? Tem até uma passagem em Cantares que fala que o noivo bateu na porta da noiva de madrugada e ela pensou, mas já está muito tarde, eu não vou levantar. E aí o noivo foi embora. E aí quando ela percebeu que ela tinha perdido aquele momento com o noivo, ela abriu a porta, mas ele já tinha ido embora. E aí ela saiu na rua procurando o noivo. E aí, como já era de madrugada, os guardas viram que ela estava de madrugada na rua e foram brutalmente contra ela e mandaram ela de volta para casa. Mas por que eles foram brutais com ela se ela era noiva do rei? Porque ela não estava com ele, porque ele não refletia nela, ela não estava do lado dele. E a gente só vai conseguir refletir o amor de Deus quando ele for o nosso primeiro amor. A gente só vai conseguir refletir para o mundo quem realmente Jesus é, quando ele realmente for algo real para a gente, em primazia. E é interessante que Jesus, ele é misericordioso, amoroso, e ele está dando uma chance para a igreja de Éfeso, assim como ele dá para todos nós. Ele fala, se arrependa. Mas antes de se arrepender, lembre-se quando você caiu. Primeiro passo, lembre-se de quando você caiu. O que foi que te afastou da presença de Deus? Foi um namoro? Foram o trabalho? Foi a faculdade? O que foi? Foi o seu próprio ministério? Ore, o Espírito Santo vai te revelar. E a partir daí, se arrependa, peça perdão a Deus. E em terceiro lugar, volte a praticar as primeiras obras. Volte a passar tempo em oração, volte a se trancar dentro do seu quarto, volte a amar a Deus acima de todas as coisas. E aí ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando. E quem tem ouvidos espirituais, quem está com os ouvidos espirituais abertos, ouça que o Espírito Santo está falando, porque Jesus está voltando. E ele quer encontrar uma noiva sem mácula, sem ruga e sem nenhum defeito. E que ele, assim que ele voltar, que em nome de Jesus, ele nos conheça pelo nome. Não seja igual aquele caso que ele fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não quero ouvir isso. Então, para que a gente seja conhecido dele, a gente tem que começar a ser conhecido dele dentro de casa, no nosso quarto, em oração. Amém? É um momento através dessa ministração, dessa palavra, de fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Eu amo a Deus acima de todas as coisas realmente? Sim ou não? Eu faço as coisas com a motivação de gratidão a Deus? Sim ou não? Eu honro Ele da maneira que eu posso? Sim ou não? São questionamentos que a gente pode fazer para nós mesmos, para a gente saber aonde eu errei, aonde eu caí, para que a gente possa se arrepender e mudar de atitude, mudar as decisões até então tomadas, né? Mas são decisões e atitudes que vão vir através de uma entrega sua com o Senhor dentro do seu quarto. Através de busca, através de louvor, através de adoração, através de entrar no Santos dos Santos e pedir graça, pedir orientação, pedir discernimento, pedir ajuda do Espírito Santo, porque, como a Thaís disse, aos que o Espírito Santo ele tem falado, basta a gente ouvir o que ele está falando, basta a gente ter os nossos olhos, nossos ouvidos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e ouvidos atentos para que a gente escute o que ele tem falado. E é interessante porque hoje a nossa geração ela tem sido cada vez mais deturpada.
Aquilo que é errado se torna certo, aquilo que é certo se torna errado. E como cristão, vamos fazer com que essa geração veja Jesus como Salvador do mundo, veja Jesus através da nossa vida. Se a nossa postura não é de amor, como a igreja de Atos era reconhecida diante de todos, eles tinham graça diante de todos, todos respeitavam a igreja primitiva, todos gostavam dos irmãos, todos tinham muito, como se diz, respeito, honravam eles, pelas atitudes deles, pelo que eles eram, mas porque eles estavam no primeiro amor. E como nós, como igreja, como pessoas, vamos transmitir esse primeiro amor para as pessoas entenderem quem é Jesus? Porque se somos embaixadores de Jesus aqui, como Jesus se comportaria com essas pessoas que estão no mundo, que estão se perdendo? Porque o diabo colocou uma venda nos olhos dela. O diabo aprisionou a mente delas. Como a gente vai libertar eles, se não através de uma busca intensa com Jesus, dentro do quarto, orando, meditando? São reflexões, são afirmações que a gente faz aqui, mas que eu creio que é a única forma que existe para a gente voltar ao primeiro amor e para a gente salvar almas, porque Jesus está voltando. E a igreja dele precisa ser ainda muito transformada. Amém. E como que a gente reconhece, ou como que a gente consegue avaliar que nós estamos no caminho certo, que estamos buscando amar mais a Deus? É simples, né? Lá a Bíblia fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Simples. Então, o primeiro passo, se arrepender. O segundo, obedeça a Deus. Essa é a maior demonstração de amor que você pode dar para Deus, é obedecer os seus mandamentos. Porque, por mais que seja bom para nossa carne um pecado, uma distração, obedeça os mandamentos. Às vezes nem um pecado, às vezes a inércia. Às vezes a gente pratica atos que não são pecados. São, como vamos dizer assim, neutros, mas em contrapartida eles não fazem com que a gente cresça espiritualmente. Roubam o nosso tempo. Roubam o nosso tempo, exatamente, essa é a palavra. E um exemplo, ficar o tempo todo no celular ou maratonando uma série, dependendo do que você faz no celular ou na série, não é tecnicamente um pecado, mas aquilo faz com que você roube o seu tempo. Um tempo precioso que você pode passar parte dele junto com o Senhor, louvando e lendo a palavra, orando, enfim, intercedendo, que é o que um cristão tem que fazer. A gente tem que tomar cuidado, porque assim, tudo tem o seu tempo. Não é errado ter um lazer, não é isso. O problema é quando isso se torna o primeiro no nosso coração. É quando satisfazer os nossos desejos se torna a primazia da nossa vida. É aí que está o problema. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Coríntios 13, é uma passagem muito conhecida, mas que eu queria ler essa noite, que Paulo fala assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não ultraja, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora em vocês essas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Como Paulo, gente, que ele tinha plenamente certeza de que ele era conhecido por Deus, que a gente também tem essa certeza. Porque hoje aqui na Terra, como Paulo disse, a gente conhece partes de Deus. A gente vai conhecer a sua plenitude quando estivermos com Ele no paraíso. E essa é a nossa maior esperança. E a partir do momento que a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e a gente compreende o amor dele, o amor de Deus vai transformando o nosso coração, transformando o nosso caráter e trazendo todas essas virtudes que eu acabei de listar aqui. Se a gente substituir a palavra amor aqui nesse texto pela palavra Deus, a gente vai ver que é exatamente igual. Porque o amor não se vangloria, Deus não se vangloria, o amor não é invejoso, Deus não é invejoso. Agora, se a gente substituir a palavra amor pelo nosso nome, aí fica bem complicado. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão tomando equilíbrio na nossa vida, amém? Quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso aí. Então, gente, espero que Deus tenha falado com vocês, assim como Ele falou com a gente. Que o amor dele cresça no nosso coração e que o desejo do nosso coração seja de amá-lo mais, cada dia mais, amá-lo mais. Amém? Amém. Antes de orar, a gente tem alguns avisos. O TM4, sábado agora, vai ser às 18 horas. Então a gente quer convidar os jovens e adolescentes da igreja para estar aqui com a gente no próximo sábado às 18. Espero vocês. E aí tem a live quinta-feira, às 19h30, tem os cultos presenciais nos domingos às 18 horas, tem o grupo de intercessão, são 2 grupos das mulheres, das 8 às 9 e também à tarde das 15 às 16. Também tem com o André também, o grupo de intercessão dos homens, que é segunda e quarta das 8 às 9. Todo domingo tem o grupo de oração lá com o pessoal de missões 1 hora antes do culto, às 17 horas. Também tem a classe de doutrinas todo domingo. Curso de Libra aos sábados, às 11 horas. E uma palavra de 5 minutos para os casais, que vai sendo divulgado nas redes sociais da igreja. Amém? Amém. Isso aí. Amém. Pai, te agradecemos por esse momento em que estivemos na sua presença. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos ajude, Pai, a voltar ao primeiro amor, a colocar o Senhor no lugar de primazia em nossas vidas, como lhe é devido e como lhe é merecido. Como um ato de gratidão, Pai, a Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, a tirarmos o nosso eu, a tirarmos as nossas vontades da frente e colocar o Senhor acima de todas as coisas. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelos nossos erros, perdoa pelos nossos egoísmos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada lar que está nos assistindo, trazendo da Tua paz, da Tua provisão, da Tua alegria, Pai, trazendo a Tua cura, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.